2 mais 2 é igual a 4, vezes 6 é igual a 24, dividido por 3 igual a 8. Limpa. Quando a gente começa a aprender programação, quase todo mundo cria uma calculadora, mas existe uma diferença enorme entre uma calculadora feita para estudar e uma calculadora que você teria orgulho de colocar no seu portfólio, porque por trás desse projeto existem vários conceitos importantes. Captura de eventos, manipulação do DOM, validação de operações e até suporte para o teclado do computador. Tudo usando JavaScript puro, sem bibliotecas, sem framework. E antes que você pense que isso é complicado, a lógica inteira cabe em poucas funções. O segredo não está na quantidade de código, está em entender como cada parte conversa com a outra. Eu vou explicar cada linha de código. Vamos abrir o projeto? O projeto inteiro possui apenas 3 arquivos. Um arquivo .html para nossa estrutura, um arquivo .css para a gente cuidar da aparência e um arquivo .js, aonde ficam as nossas regras de negócio. Nós não vamos perder tempo decorando o HTML, por isso eu vou mostrar para você esse campo de entrada, que será o nosso display. A gente deu um ID para ele chamado calcular. E aqui abaixo nós temos os botões limpar, backspace e as numerações, também os botões de soma, subtração, adição e multiplicação e de igualdade. Aqui no nosso arquivo .css nós apenas customizamos o Bootstrap para dar aquela aparência de uma calculadora mais moderna. A primeira coisa que o JavaScript precisa fazer é conhecer os elementos da tela. Sem isso, ele não pode interagir com nada. Por isso vamos declarar aqui inicialmente as nossas variáveis. Vamos declarar aqui uma constante chamada botões, que vai receber o document.getElement pyTagName. Ela vai percorrer todos os nossos botões. Vamos criar mais 2 constantes. A display, que vai ser getElementById e que vai receber o nosso ID calcular. Vamos colocar aqui. E a terceira constante, operadores. Aqui nós vamos criar uma matriz com os nossos operadores, que é o mais, o menos, a divisão e a multiplicação. Feito isso, nós vamos criar agora algumas funções. Vamos criar uma função chamada eventos. Essa função, ela será a responsável por escutar todos os eventos da nossa calculadora. Vamos criar também uma função chamada limpar. Essa função, ela vai limpar os dados do display da nossa calculadora. A próxima função será a função corrigir. Caso o usuário digite alguma coisa errada, ele pode corrigir através dessa função. Teremos também a função igual. Essa função, ela será responsável por todo o cálculo. Vamos criar uma função chamada operador duplicado. Essa função, caso o usuário digite 2 vezes ou mais o mesmo operador, ele vai fazer uma autocorreção. Da mesma forma, a função ponto duplicado. Essa função impede que o usuário venha a digitar pontos duplicados. E por fim, a função operação. Essa função, ela reúne a lógica de toda a calculadora. Ela é a principal função do sistema. Vamos implementar agora a nossa função eventos. E aqui nós vamos começar percorrendo os nossos botões. Para isso, vamos utilizar a array_from. E aqui vamos usar o for_each. Bom, em cada botão nós vamos fazer o seguinte: nós vamos colocar aqui a nosso iron function e vamos adicionar um evento a esses botões. Para isso vamos utilizar o add event listener. Aqui dentro do add event listener nós vamos escutar o evento de clique e vamos chamar uma função para esse evento de clique em cada botão. Aqui dentro nós vamos colocar uma constante chamada valor. Essa constante vai receber tis, que se refere ao botão innerHTML.trim. Aqui nós estamos garantindo que esse valor não tem espaços vazios
nem no início e nem no fim dessa variável. Bom, feito isso, vamos pegar aqui a nossa função operação. Eu vou declarar aqui um parâmetro chamado valor. Vou copiar essa função e vamos colocar ela aqui substituindo pela nossa constante valor. Agora nós vamos colocar os eventos no teclado do usuário. Ele pode estar digitando não apenas na calculadora, mas também através do próprio teclado. E para isso nós temos que escutar todo o documento e cada tecla. Nós vamos adicionar aqui ao documento um evento, paydown. Cada vez que o usuário pressionar uma tecla e soltar, vamos criar aqui, então, uma function. Aqui nessa function, vamos colocar um parâmetro chamado evento. Esse evento, vamos atribuir ele a uma constante chamada valor, evento.key. E agora nós vamos criar um bloco switch case, porque aqui nós temos algumas coisas a ser consideradas. E vamos passar aqui para o switch a nossa constante valor. No nosso primeiro case, nós vamos verificar se o usuário clicou na tecla Enter. Se ele clicou na tecla Enter, nós vamos passar a função operações, só que com a tecla de igual. Vamos dar aqui um break. O nosso segundo case será o seguinte. Vamos colocar aqui o backspace. Caso o usuário clique em backspace, a gente vai passar o nosso backspace. E aqui nós vamos criar um default. Nesse default, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar aqui dentro desse default uma condição. Aqui nós vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ponto, mais, menos, dividir e multiplicação, ponto. Includes, vamos pesquisar nessa string se o valor tem alguma dessas correspondências. Se esse valor tem alguma dessas correspondências, então nós vamos passar para a nossa função operação o valor e sair da operação. Muito bem, agora vamos implementar a nossa função limpar. Antes da gente continuar, e se você está aprendendo programação agora, considere se inscrever no canal. Meu objetivo aqui não é mostrar código pronto, é ensinar você a pensar como um programador. E toda semana eu estou trazendo projetos práticos exatamente como este aqui. Muito bem, o nosso botão limpar, ele é bem simples. Nós vamos pegar aqui o nosso display e vamos colocar ele aqui. Ponto value, ele é igual a vazio. E vamos dar um return true. Toda vez que o usuário clicar em limpar, o nosso display será limpo através dessa função. Seguindo então a nossa lógica, nós vamos implementar a função corrigir. Ela também é bem simples, só que com um detalhe. Nós vamos atribuir a ela o display.value.slice. Aqui nós vamos colocar 0.-1. O que o slice faz? Ele apenas remove o último caractere. Agora a gente precisa fazer o mais importante, realizar o cálculo e mostrar para o usuário o resultado daquilo que ele digitou. E para isso a gente precisa fazer o seguinte na implementação da função igual. Vamos digitar aqui um bloco try-catch, porque pode acontecer algo inesperado. E aqui dentro do try, nós vamos digitar o seguinte. Vamos pegar aqui o nosso display.value e vamos colocar aqui nessa condição. Vamos dar um return. Caso isso aqui seja alguma coisa diferente de um cálculo, a gente está saindo da função. E se ele passar por esse if, então display.value ele é igual a eval.display.value. Ou seja, essa função eval, ela transforma uma string que tem números e operadores matemáticos em um cálculo. E se por acaso algo inesperado aconteça, então nós vamos colocar aqui uma exceção escrito erro no display. E vamos dar um return true aqui para sair da nossa função igual. Feito isso, aqui nessa função operador duplicado, vamos colocar um parâmetro chamado valor. E vamos declarar aqui uma variável chamada último caractere, que vai receber o nosso display.value, só que dessa vez com ponto slice -1.
Feito isso, a gente vai colocar um return aqui que vai nos devolver uma condição verdadeira e falsa. Lembra que no começo declaramos a constante operadores? Então, nós vamos fazer o seguinte. Aqui dentro de return, vamos colocar operadores .includes, nós vamos consultar se o valor que está sendo passado ele coincide com o que está lá em operadores. E também se esse valor que está sendo passado ele coincide com o último caractere. Aqui na função ponto duplicado nós temos algo bem parecido com a função operador duplicado, com uma pequena diferença. Nós vamos utilizar a declaração dessa mesma variável, vamos colocar aqui um parâmetro chamado valor também, e aqui nós vamos comparar e valor ele é igual e do mesmo tipo que ponto, e se o último caractere, ele é igual e do mesmo tipo que ponto. E para finalizar, então, a lógica da nossa calculadora, vamos implementar a nossa função operação. Vamos iniciar com um bloco de switch case e vamos passar nesse bloco esse parâmetro da função chamado valor. Aqui nós vamos ter um case que vai verificar se valor é igual a limpar. Ok, se ele for igual a limpar, então ele vai chamar a função limpar que nós implementamos e vamos dar um return aqui. Para finalizar esse case, vamos dar um break. Nós vamos ter também mais 3 cases. Um para a função de backspace, que nós vamos chamar a nossa função corrigir, e o outro para opção de igualdade, que nós vamos chamar a nossa função igual. E por último, nós vamos pegar aqui a nossa função operador duplicado, vamos aqui embaixo do nosso case criar uma condição, e se essa condição for verdadeira, vamos ter um return. Da mesma forma, vamos pegar aqui o ponto duplicado, vamos criar também uma outra condição e vamos dar um return, caso essa condição seja verdadeira. E para finalizar, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar o nosso display value, vamos colocar aqui abaixo de tudo, já que não atendeu nenhuma dessas condições. Vamos colocar um mais igual e vamos passar aqui o valor, finalizando, enfim, a lógica da nossa calculadora. Percebe como o projeto ficou menos assustador quando dividimos ele em pequenas partes? Primeiro, capturamos elementos, depois escutamos os eventos e criamos regras e, por fim, conectamos tudo. E se eu te disser que no próximo projeto vamos estar saindo de uma calculadora para algo que conversa com o usuário, fique ligado. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, comenta aqui embaixo qual vídeo você gostaria que eu trouxesse aqui para o canal após esse vídeo da calculadora. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.